Olha, vamos mergulhar num tema que é fascinante. Como é que a gente pode usar a ciência para construir uma ponte entre entender a paz só com a cabeça e sentir, viver essa paz de verdade? Exatamente aí que a neurociência encontra os ensinamentos de Um Curso em Milagres. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez muita gente que estuda o curso se identifique. É aquela frustração, sabe? A gente lê, entende os conceitos de perdão, de amor, tá tudo lindo na teoria, mas aí na hora do vamos ver, na prática, a reação é a mesma de sempre: medo, raiva, julgamento. Por que será que existe esse abismo entre o que a gente sabe e o que a gente sente? E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. O objetivo do curso nunca foi acumular conhecimento, virar um expert no assunto. A proposta é transformar a experiência. E a neurociência, bem, ela entra aqui como uma ferramenta incrível para ajudar a gente a fazer essa transição da teoria para a prática, da cabeça para o corpo. Então, um ponto super importante: a ideia não é, de jeito nenhum, reduzir a espiritualidade a uma questão de química cerebral. A ciência não vai explicar Deus, não é essa a proposta. Mas, olha que interessante, ela pode jogar uma luz muito forte nos nossos mecanismos internos, nas razões biológicas pelas quais, mesmo querendo tanto a paz, a gente acaba resistindo a ela. A primeira grande virada de chave que a neurociência oferece é essa: a gente começar a olhar para o ego de um jeito diferente. É ressignificar mesmo. Sair daquela ideia de que o ego é algo abstrato, puramente espiritual, e começar a entendê-lo em termos de cérebro, de neurologia. Agora, olha só que interessante essa comparação. A visão antiga, tradicional, pode nos colocar numa batalha interna, né? O ego é um inimigo a ser vencido e isso gera culpa, um peso. Mas aí, com essa nova lente da neurociência, a coisa muda de figura. O ego passa a ser visto como um conjunto de padrões, de hábitos mentais automáticos que o cérebro aprendeu para sobreviver. Nossa, isso muda completamente o jogo. E essa frase, ela resume tudo. Pensa bem, se o ego é um hábito e não um inimigo, a gente não precisa lutar. A guerra acaba. E no lugar da guerra, o que entra? Treinamento. No lugar da ideia de derrota, entra de desaprender. É uma abordagem muito mais gentil, não acha? Certo. Mas como esses hábitos se formam? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma espiada na mecânica do cérebro. Por que essas reações de medo, de defesa, parecem tão automáticas, tão fora do nosso controle? A resposta está ali, na nossa biologia. O nosso cérebro é uma máquina de aprender. E ele aprende criando conexões, caminhos neurais. Quanto mais um pensamento ou uma reação se repete, mais forte e rápido esse caminho fica. É como uma trilha na mata que, de tanto ser usada, vira uma autoestrada. E adivinha quais emoções constroem as autoestradas mais eficientes? Medo, defesa, ataque. Porque biologicamente isso é sinônimo de sobrevivência. E o processo é mais ou menos assim, e é absurdamente rápido. Primeiro, acontece alguma coisa lá fora, um gatilho qualquer. Imediatamente, uma parte bem primitiva do nosso cérebro, a amígdala, dispara o alarme. A reação de lutar ou fugir acontece numa fração de segundo, muito antes da nossa parte racional, o córtex pré-frontal, sequer tomar conhecimento do que está rolando. E olha como essa frase do curso se encaixa como uma luva aqui. O ego, nesse contexto neurológico, é exatamente isso. É essa reação no piloto automático, essa resposta condicionada que acontece antes que a nossa mente consciente, o nosso eu que decide, tenha a chance de dizer: opa, peraí, vamos escolher a paz? Tudo bem. Se o problema é um hábito do cérebro, a ótima notícia é que a solução também está lá. E é aqui que a ciência nos traz uma novidade fantástica. Vamos falar sobre a base científica para o que o curso chama de milagre. A palavra-chave aqui é essa: neuroplasticidade. O que isso quer dizer de um jeito simples? Que o nosso cérebro não é fixo, não é uma pedra. Pelo contrário, ele se reorganiza o tempo todo com base nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. A gente pode literalmente construir novas estradas neurais. Então, vamos juntar as peças. O curso diz que o milagre é uma mudança de percepção e a neurociência nos mostra como isso acontece fisicamente. Cada vez que a gente escolhe diferente, cada vez que a gente pausa em vez de reagir, que escolhe um pensamento de paz em vez de um de ataque, a gente está fisicamente começando a construir um novo caminho no cérebro. Não é só um exercício mental, é um ato de construção neurológica.
E aí a conexão fica perfeita, né? O trabalho é todo interno. A neuroplasticidade é o mecanismo que a natureza nos deu para fazer esse trabalho, para construir as bases neurais de uma nova forma de ver o mundo. Certo. Muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que a gente treina o cérebro para paz? Como a gente usa essa tal de neuroplasticidade a nosso favor no dia a dia? O curso nos dá exercícios muito práticos que, por acaso, são um treinamento de neuroplasticidade de primeira. Primeiro, observar os pensamentos automáticos, mas sem se identificar com eles. Depois, dar um nome para o que está acontecendo. Ah, olha aí o velho hábito do ego. Só isso já cria uma distância. E, finalmente, o passo crucial: escolher de novo. Trazer à mente, de propósito, um pensamento diferente, um pensamento de paz. E por que isso funciona? Porque a atenção consciente, o ato de observar, meio que pisa no freio daquela reação automática. E quando a gente escolhe a paz e percebe que sobrevivemos, o mundo não acabou, estamos ensinando ao nosso cérebro, na língua que ele entende, que aquela antiga resposta de medo já não é mais necessária. Aos poucos, a gente vai enfraquecendo a autoestrada do medo. Essa ideia é muito libertadora. O objetivo não é uma guerra para exterminar o ego. O caminho antigo do medo pode até continuar existindo, mas com a prática, ele vai virando uma trilha abandonada, enquanto a nova estrada da paz se torna o caminho padrão. O objetivo é só parar de seguir o GPS antigo. Agora, vamos tocar num ponto que pode dar um nó na cabeça. A aparente contradição entre a verdade, que não tem tempo, e o treinamento do cérebro, que acontece no tempo. De um lado, o curso diz que a salvação, a verdade, é instantânea, está disponível agora. Do outro, a gente vê que o treinamento do cérebro, a neuroplasticidade, exige repetição, prática diária. Como a gente concilia essas duas ideias? A solução para esse paradoxo é essa ideia linda. A verdade sobre quem somos já está aqui, é instantânea. Mas o processo de remover o que esconde, os hábitos de medo no nosso cérebro, esse processo é gradual, é gentil. A prática diária não é para alcançar a verdade, mas para desaprender o medo que nos impede de vivê-la. E agora, para a gente amarrar tudo isso, chegamos à nossa conclusão. Afinal de contas, qual é o papel da neurociência na jornada espiritual que o curso propõe? E a mensagem final é esta: a neurociência é uma ferramenta, ela não é o destino. Ela não entrega a experiência de Deus, mas nos ajuda a limpar o terreno, a remover os obstáculos mentais e neurológicos que nos impedem de reconhecer a paz que, segundo o curso, já está presente em nós. E para encerrar, fica uma reflexão. O curso não pede um esforço de guerra contra o ego. Pede só disposição. Disposição para escolher de novo. E o que a neurociência nos mostra de forma tão encorajadora é que cada pequena escolha pela paz, por menor que pareça, tem um efeito físico real, enfraquecendo o caminho do medo e fortalecendo o caminho do amor.